tema chamado arquitetura escultórica, tá. Pessoal, então, na semana passada a gente trabalhou a ideia, não é, desse momento histórico que a partir, não é, da, demolição, não é, dessa obra que foi bastante importante do Minoru Yamasaki em São Luís, né, o famoso Charles Jenkins pronuncia, né, a frase: "O dia em que a arquitetura moderna morreu", né. Mas, hoje nós vamos trabalhar o que está acontecendo em paralelo a isso. Quer dizer, então, se por um lado, há todo um processo de repensar a questão habitacional, de repensar os espaços, de perceber que essa arquitetura racionalista podia ter gerado um espaço excessivamente árido, repetitivo, invasivo sobre diversos pontos de vista. Há uma arquitetura escultórica, mais orgânica, que permanece em paralelo. Então, veja, nós não estamos caminhando linearmente no tempo, tá? Isso é importante para mim que esteja claro. Nós estamos trabalhando no mesmo tempo que do tema da aula passada, mas em paralelo a ele, que são os anos 50, tá? Que é justamente esse período, Segunda Guerra e anos logo na sequência, que é esse momento, como nós vimos também na aula de arte contemporânea, em que a gente sente essa mudança grande na sociedade e, em contrapartida, né, a arte e a arquitetura respondem e propõem para essa sociedade novas formas de se expressar, de viver, de ocupar os espaços. Bom, para a gente falar, a gente já conversou um pouco sobre esses temas na aula passada, que é essa busca por novas formas, né? Então, já tínhamos debatido bastante, então vou passar um pouco rápido por aqui, não é que diante das experiências racionalistas, inclusive ligadas ao urbanismo, há uma certa decepção de perceber, a partir, né, da realização de grandes intervenções, que aquela garantia, né, de democracia e de liberdade que se esperava que fossem obtidas não foram imediatamente conquistadas. Por outro lado, né, as formas orgânicas mais arredondadas, assimétricas, mais vibrantes, elas permanecem, né, em paralelo a um racionalismo mais cartesiano, vamos dizer assim, né. Então, nessa vertente mais orgânica, importava muito mais, né, uma apreensão, ele usa um termo aqui, das pessoas, relativamente ao edifício, né. Lembrando que o texto que a gente está trabalhando, pessoal, é o texto do Jimp, né, que é o História da Arquitetura, tá. Quando não é o texto dele, eu coloco sempre a referência de onde é o texto que está nos auxiliando na montagem, para que eu faça a montagem dos slides, tá? Então, os edifícios deixam de ser pensados como peças autônomas e dá toda uma preocupação com a questão de integração do edifício com a paisagem, tá? E aí a gente vai conhecer algumas das propostas que o Jimp apresenta para nós, como sendo as mais significativas durante esse período dos anos 50, que ele identifica como essa arquitetura escultórica. Então, antes de falar propriamente aqui do Saarinen e desse projeto, só pensar um pouquinho esse termo, né, que vai ser utilizado, arquitetura escultórica, né? Por que esse termo? Quer dizer, porque a arquitetura, a forma, ela ganha tanta importância dentro do projeto, que é como se eu pensasse nessa forma que surge da arquitetura a partir de uma visão estética da escultura, quer dizer, ela é pensada pelas suas qualidades expressivas, escultóricas, mais do que pelas questões de funcionalidade, tá? Então, esse projeto do Eero Saarinen, ele é importante por duas questões. Primeiro, porque realmente é um dos grandes projetos que se destaca nesse momento pela ousadia, né, da forma. É um projeto para o terminal do aeroporto, que é uma homenagem, né, ao presidente JFK, porque agora ele muda, né, ele hoje é o aeroporto JFK, e essa mudança foi feita em 1961, com a morte dele, né. É um projeto do arquiteto finlandês, que é o Saarinen, que emigra para os Estados Unidos em 1923, né. Ele estuda em Yale, né, e depois de um período na Europa, vai lecionar aqui arquitetura em alguns lugares bastante importantes, né. Ele tem, então, uma carreira, né, bastante
comemorada aí pelo seu sucesso, né? E ele desenvolve também, né, uma série de móveis vanguardistas, premiados, inclusive, né, no MoMA. Pessoal, aqui um pouco desse projeto do aeroporto, tá? Que tem assim uma estrutura inspirada, claro, evidentemente, né, nessa forma de asa, né, de avião, de asa de pássaro, tem uma coisa de espacialidade, né, muito ligada, muito inspirada aí nessa relação, e uma coisa muito orgânica, né, quando a gente olha, né, de cima essa relação do espaço, né, que se abre para um voo, mas quando você está dentro, ele tem toda uma organicidade, né, e a gente observa isso aqui. Mas tem uma história muito curiosa, que é o segundo motivo pelo qual eu gosto muito de trazer esse projeto para vocês, né. Ele já passou por uma transformação, vejam, ele não é tão velho, né, se a gente pensar em termos históricos, a gente trabalha com prédios muito, mas muito mais antigos. Mas ele já sofreu bastante, em termos de funcionalidade, de não responder mais para a funcionalidade a qual ele foi inicialmente destinado, desgaste do próprio edifício. Então, o texto que está aqui, pessoal, é um texto que dá conta do projeto de requalificação ainda não terminado, mas era o melhor texto explicativo que eu tinha. Então, eu deixei o projeto da requalificação terminou no ano passado, então eu deixei o texto e expliquei aqui, ó, que ele foi reaberto como hotel de luxo em 2019, tá? Mas o texto abaixo apresenta um histórico do que ocorreu, tá? Então, os tempos foram passando e aquele que era um terminal funcional, né, para a TWA, nos anos de 1960, foi ficando datado. Quer dizer, o que é datado? Quer dizer, ele está relacionado àquele tempo histórico, às necessidades daquele momento, não pelo design, mas pelas dimensões. Quer dizer, ele era pequeno. Os Estados Unidos, né, vai viver um processo, né, de abertura comercial para o mundo. Os aeroportos tiveram de, né, triplicar, quadruplicar o seu tamanho, e ele passa então a não corresponder mais às necessidades do momento em que ele foi realizado. O seu uso como terminal, trazer para cá, ele permaneceu até 2001, né, quando os imóveis pertencentes à recém-falida TWA foram vendidos, né, para a American Airlines. Ele foi fechado, né, e aí aconteceram várias sugestões de uso, né, desde voltar a hospedar passageiros em partida para os seus destinos até um restaurante. Em 2004, ele hospedou uma grande exposição artística que se chamou Terminal 5, que foi assim um grande sucesso na época, né? E aí então, por conta da visibilidade que essa exposição trouxe para o edifício, ele foi tombado, né, pelo patrimônio histórico. Mesmo assim, ainda demorou uma década antes, né, que se decidisse assim o que fazer com ele, né? Em 2016 foi finalmente aprovado o projeto para a transformação, né, do TWA Flight Center num hotel de luxo destinado a passageiros em trânsito. Aqui o texto falava, né, ele ficará pronto em 2018. Não ficou, tá, gente? Ele só ficou pronto ano passado, que foi 2019. Ele tem 505 quartos, né, e uma área comum de 4.000 metros, inclusive com um mirante. Então, aqui a gente já está vendo, né, o projeto finalizado, de como ele está hoje. Então, traz uma série de discussões para nós, inclusive a questão, né, que hoje se debate muito, quer dizer, o que fazer, e aqui em Santos a gente está tendo muito essa discussão, o que fazer com essa arquitetura moderna que já está datada, né? Essa arquitetura moderna que da segunda metade, principalmente do início da segunda metade do século XX. Aqui em Santos a gente teve algumas experiências, vocês devem lembrar, principalmente com arquiteturas brutalistas, né, modernistas. Então, o antigo clube Caiçara, que fica na divisa, né, que ficava na divisa entre Santos e São Vicente, que hoje é um mega condomínio, né? Um outro clube também em Santos, estou tentando lembrar, o Clube 15, né? Também foi demolido, hoje é um hotel, né, ali é um Ibis. Depois, uma outra arquitetura também de clubes em Santos, vários passaram por esse processo, que foi o Clube Sírio, também ali na costa, também hoje tem
é um prédio ali que eu não sei bem o que funciona, um misto de hotel com escritórios. Então, traz para a gente já essa discussão que mesmo o moderno, tá, que aparentemente é jovem, em termos de arquitetura já histórica. E aí, como nós vamos lidar com a preservação ou requalificação desses espaços? Pensando que nesse momento em Santos, a gente está numa discussão bem acirrada, estava, na verdade, antes, né, de começar o processo de isolamento, agora eu também já perdi o contato, estava assim, bastante em contato, perdi, do edifício do Mercado de Peixe de Santos, né, que é justamente uma arquitetura moderna, de concreto, etc., e que seria demolida, e a discussão era por que não requalificar, né? Que é o que a gente está vendo acontecer nesse projeto do Saarinen. Aí vocês poderiam dizer, professora, mas está comparando coisas que não dá para comparar, não dá para dizer, né, que o projeto do aeroporto da TWA é equivalente ao mercado de peixe de Santos. Não estou dizendo isso, pessoal. Mas é uma discussão importantíssima para quem está cursando arquitetura, para quem vai entrar no mercado de trabalho de arquitetura, entender como é que nós precisamos lidar com as diferentes referências históricas que para nós já são históricas, inclusive do moderno. Tá? O que nós vamos fazer com essas referências? Né? Como que nós vamos escolher as que vão permanecer, as que serão requalificadas, as que serão derrubadas, né, e substituídas por novas construções, né? Bom, aqui tem a empresa que liderou o projeto, né, que é a Bayer Blinder BL Arquiteturas e Planners, que em parceria, né, com a Lobrano Chiavarra Architects, né, e a Stone Hill Taylor, e o centro de eventos, né, ficou a cargo aqui da Inc. Arquitetura e Design, que fizeram aqui todo o processo de requalificação. E ele está assim hoje, né, está super bonito, passou por toda uma incrível transformação aqui, né? E traz, vou voltar aqui só um pouquinho nele antes de falar de Ronchamp, e traz para nós, então, não é, essa discussão de, ao mesmo tempo, né, que uma parte dos arquitetos está pensando os espaços como espaços internacionais, que não tem uma identidade diretamente ligada ao local onde estão sendo realizados, mas a gente fala que são prédios que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, não é? A partir de uma ideia racionalista de ocupação. A gente tem, por outro lado, alguns arquitetos e algumas obras que não, que realmente escolhem demarcar o seu território do fazer arquitetura a partir de um pensar estético, né? A partir de um pensar a forma. E aí, nesse caso, eu acho que o Saarinen é uma figura bem importante para nós. E claro, gente, né, não tinha como não falar de Ronchamp. E aí vocês vão dizer, professora, mas a gente, né, acabou de falar do Le Corbusier há pouquíssimas aulas atrás, como, né, a grande figura de um racionalismo absolutamente cartesiano, como que de repente, né, agora também é Le Corbusier, e eu vou falar que ele rompe com tudo aquilo que ele mesmo, né, preconizou em termos de elementos, né, que deveriam estar presentes num projeto para que pudesse ser considerado um projeto moderno, né? Mas porque, claro, os grandes criadores, as grandes cabeças, né, eles não param no tempo, né? Então, é por isso que eu comentei com vocês que Le Corbusier é muito comparado a Picasso, né? Porque assim como Picasso, Le Corbusier, ele não fica preso nas premissas que ele mesmo criou para o modernismo. Os outros arquitetos ficam presos, né? A ideia dos 5 pilares, a partir de onde a obra tinha que ser concebida, que a gente já conversou um pouco, que eram ideias anteriores e externas à edificação que seria construída. Então, né, a ideia dos pilotis, a ideia, né, das janelas, das grandes janelas horizontais, terraço, jardim, e por aí vai. Le Corbusier formula isso, num determinado momento ele entende que isso é imprescindível para repensar o papel da arquitetura numa sociedade moderna, mas ele mesmo, quando é chamado para fazer a obra de Ronchamp, ele propõe alguma coisa absolutamente diferente. Ronchamp é, para mim, um dos exemplos mais extraordinários de arquitetura escultórica. Ele é construído
todo a partir de uma experiência muito intensa de uma arquitetura para os sentidos, né? Eu gosto muito desse termo, é uma arquitetura que vai mexer com toda a tua percepção e que trabalha com os contrastes. Vou tentar explicar essa ideia dos contrastes, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse telhado com essa forma né, que projeta, que parece uma folha, né, fazendo uma dobra, eu tenho uma curvatura, né, belíssima aqui, olha, né, fazendo essa parede da parte de trás aqui, eu tenho esse contraste com a geometria das aberturas nessa lateral, né? Então, ele brinca com a nossa percepção, criando espaços a partir de curvas e de formas geométricas que vão se contrapondo, que dão uma sensação de espaço aí muito particular. E a gente vai fazer a visita virtual, se tudo der certo aqui, e vocês vão ver como isso fica por dentro. Estou tentando abrir o chat aqui, porque eu vi que alguém pôs alguma coisa. Vamos entrar nos últimos 10 minutos. É isso mesmo, Hugo. Esse efeito das janelas é perfeito por dentro. É por isso que eu vou fazer a visita com vocês justamente desse espaço das janelas, viu? Que eu acho que é realmente muito, muito particular, aí, muito especial. Pessoal, então, dando conta aqui das informações mais técnicas, né? Então, essa capela de Notre Dame, ela é uma capela construída sobre uma colina, né, em Bourlemont, em Ronchamp, na França, né, pelo arquiteto Le Corbusier. Ela é iniciada em 1950 e concluída em 1955, né? Ela foi consagrada pelo arcebispo de Besançon aí em 1955. Ela foi construída, bom, eu não vou voltar nas informações, o plano, né, é um tanto simples, constituído de uma nave oblonga e curvilínea, duas entradas nas laterais, um altar axialmente principal e 3 capelas sob as torres. A estrutura, né, é feita principalmente de cimento e pedra, e é pequena, né, com grossas paredes, né, e com um teto virado para cima, sustentado pelas colunas embutidas nas paredes, né, como uma vela acenando, né, para a paisagem. E aí, aquela ideia que a gente conversou, né, dessa arquitetura que está preocupada realmente em se integrar com essa paisagem, em dinamizar a paisagem a partir da própria arquitetura. Então, o peso das paredes do telhado é enganador, né? Que eu acho que ela tem um peso, né? Ela tem uma massa, mas na verdade ela não está estruturada dessa maneira. No interior, os espaços são formados entre as paredes e o teto, são iluminados por meio de janelas, né? Assim como a luz assimétrica das aberturas das paredes, que, como você comentou, dá um efeito, né? Para reforçar a natureza sagrada do espaço e também a relação do edifício com os arredores. A iluminação interna é suave e indireta, né, e junto com as pequenas janelas e o reflexo das paredes brancas, né, das capelas, projetam a luz nas torres, né. E aqui o efeito, dá para a gente ver um pouco, né, esse efeito, né, da entrada de luz. Então, as paredes são muito grossas e a abertura externa dessas janelas, ela é diferente da abertura interna, tá? Então, a projeção da luz dentro, ela é muito particular. Ele foi muito feliz pelo menos eu particularmente sou muito fã dessa obra, acho que é belíssima, e esse efeito de luz interno, né, é muito, muito, muito interessante. Pessoal, agora é um comparativo que eu quero fazer com vocês aqui, não é para vocês verem. Esse é um dolmen, tá? Eu poderia ter pegado vários dolmens, mas eu gosto desse particularmente para fazer com um Ronchamp, porque a cobertura dele também tem essa mesma dimensão, não é, de se posicionar, mas ao mesmo tempo ela pesa muito visualmente, mas ao mesmo tempo ela parece que está, né, alçando o voo aqui. Esse dolmen, né, ele fica na Irlanda, é um exemplo só, poderíamos ter usado um outro. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque, para mim, quando eu vejo Ronchamp, não tem como eu não me reportar a esses espaços do sagrado, que são ancestrais, né? Eu acho que Le Corbusier foi muito feliz nesse projeto, porque o projeto é extraordinário, o resultado dele, né, em termos de forma, de iluminação, do que ele cria para o ambiente é extraordinário e ainda consegue nos remeter a essa experiência profundamente ancestral
de uma sacralidade, né, que o homem procura desde que ele se entende como ser humano, né? Então é um projeto que eu acho dos mais felizes aí. É perfeito mesmo, Hugo, a disposição das janelas, né, realmente, o Hugo está lembrando uma coisa, que o Le Corbusier era ateu, né, mas teve uma sensibilidade absoluta, é verdade, Hugo, a sua colocação foi perfeita. Ele não era um homem religioso no sentido é, estrito do termo, não é? Mas a gente tem se surpreendido tanto ultimamente, né, pessoas que são absolutas, que se dizem, né, ateias ou que se colocam muitas vezes, né, questionando questões religiosas, às vezes são capazes de uma sensibilidade para o sagrado, né, para essa compreensão do espaço do sagrado extraordinárias, pessoal. Antes de passar para o próximo, então, vou voltar aqui na nossa sala, queridos, porque eu vou dividir agora com vocês, com o Google Maps, que eu deixei preparado para a gente fazer a visita virtual da Ronchamp. Espero que dê certo. É o primeiro teste que a gente vai fazer nesse sentido, tá? De eu deixar preparado aí uma visita. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui com vocês. Não deu certo nessa primeira vez. Espera aí. Deixa eu ver uma outra coisa que seja aqui, da internet, que aí eu consigo, acredito eu, vou conseguir. Tá aqui atrás. Deixa eu esperar que suba aqui, tá? Pronto, estamos aqui. Tá, olha. Estão vendo, Ronchamp? Olha, nós estamos dentro dela, pessoal. Tá? Ela é pequena, como disse o texto. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos pelo Google Maps. Tá? Então, o Google Maps, para essas construções, né, ele permite que a gente faça esse tipo de visita, que é como se nós estivéssemos, né, entrando aqui e fazendo esse circuito em torno. Então, nós estamos virando, olha, para a parte de trás, tem aqui um painel de azulejos, né? Olha a curvatura, não é, que a gente identificou do lado de fora, onde a cobertura se encaixa. Né? A gente pode dar uma virada aqui para ver um pouco, né, o peso dessa cobertura, que é onde mais eu identifico essa relação com o dolmen, né, que tem esse peso dessa estrutura de pedra que se coloca, que nesse caso não é pedra, esse caso acho que é tudo em concreto, essa parte aqui é a outra lateral, e as entradas, né, de luz, as aberturas que ele faz, uma parede aparentemente muito grossa, tá? Que dá essa sensação, né, do peso, mas que nesse caso é perfeito, né, um altar muito simples, e nessa simplicidade, mais uma vez, né, a gente identifica essa relação com esses espaços ancestrais, né. E aí eu vou sair agora aqui, eu queria mostrar o entorno para vocês, estamos saindo para o espaço lá de fora, tá, está carregando aqui. E a gente vai ver como é que é por fora, tá? E aqui está ela. Tem aqui um outro painel. Legal fazer uma visita virtual assim, né? Então uma paisagem, né, ele se integra perfeitamente a uma paisagem, bastante, né, a gente chama bucólica, né, assim, uma paisagem muito verde, com uma uma sensação, né, de tranquilidade, de silêncio, que se presta perfeitamente a receber uma arquitetura com uma função religiosa como essa, né. A gente está em torno aqui, e aí nós podemos ir para o outro lado. Aqui dá para a gente ver um pouco essas aberturas, né, e esse é um ritmo, né, que ele coloca, nessa grande parede, trabalhando, né, com, tanto com tamanhos diferentes, né, e posições diferentes para essas aberturas, quanto a gente conseguiu observar que muitas vezes, olha, ela é maior fora e a luz, na verdade, que entra é muito menor, porque ela vai afunilando, e o inverso também acontece. Essas que são pequenas pelo lado de fora, elas vão se ampliando para dentro e criam, né, uma luz que entra aí com toda a força dentro.
Eu vi que tem uma mensagem aqui no chat, estou esperando ele me deixar aqui para cá. Ele não abriu o chat. Nós já vamos voltar lá para a sala. E aí eu vejo que ele não me permitiu. Quero só ir do outro lado. Deixa eu ver se ele me permitiu. Aqui, ó. Tá? Ó, estamos do outro lado. Tá? É na parte da parte de trás aqui do projeto. Tá? Então, essas visitas são interessantes, porque permitem a gente conhecer um pouco, né, desses outros lugares. Então, toda aula eu vou procurar que a gente, ó, aqui é outra vista, vou procurar que a gente faça aí uma visita, né, a um desses lugares que a gente vai estar estudando, pessoal. Bom, vou voltar aqui para a nossa sala, né? E realmente, Cássia, é muito bonito, né? A projeção da luz do sol. Cássia também está fazendo uma observação aqui no chat. Essas formas curvas, né, que avançam, são efeitos de luz realmente extraordinários. Também